Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na conclusão deste livro, que é formada por 9 itens. E nós ontem vimos o início do item 5. No item 5, Kardec nos fala de como no futuro as ideias do Espiritismo serão mais amplamente conhecidas. Por quê? Porque é uma expressão da verdade. E sendo assim, por mais que tentem criar obstáculos para que essa verdade seja divulgada, os que não a desejam, a verdade é isso. Cedo ou tarde, simplesmente ela fulge, ela brilha. Então, não se pode evitar indefinidamente que a verdade seja vista. Então, aqui, vamos repetir o último parágrafo que vimos ontem, sem comentar, já comentamos ontem. E aí passaremos, vamos ver agora o primeiro, segundo, terceiro parágrafo do item 5. Kardec nos diz assim: o desenvolvimento das ideias espíritas apresenta 3 períodos distintos. Primeiro período, da curiosidade, provocada pela singularidade dos fenômenos espíritas. Segundo período distinto é o raciocínio, é o do raciocínio e da filosofia, quando aprendemos e refletimos do que vamos aprendendo. E o terceiro período é o da aplicação e das consequências, porque quando fazemos o bem, temos consequências felizes, não é? O período da curiosidade já passou, pois dura pouco tempo. Então, aqui ele fala desse período dentro da humanidade, que é sobre mesmo do que o item trata. O período da curiosidade já passou, pois dura pouco tempo, e uma vez satisfeita a curiosidade, muda o objeto. Já queremos algo mais, aprofundar, não é? O mesmo não acontece com o período que se dirige ao pensamento sério e ao raciocínio. O segundo período, esse do pensamento, já começou, e o terceiro o seguirá inevitavelmente. Então, já passamos toda a estrutura, que aqui estávamos ainda no primeiro dos 5 livros. Então, toda a estrutura do movimento espírita foi trazida, terminou em 1868, com o 5º livro, a Gênese, em 1869, desencarna com Kardec. Vieram outros grandes pensadores, estudiosos, pesquisadores, que aprofundaram ainda mais, e embora não sejam obras básicas, são excelentes obras secundárias, e entramos aí num período onde a humanidade, boa parte dela, já ouviu falar sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade entre os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, não é? Sobre a existência de Deus e sobre a existência e sobrevivência do espírito encarnado após a desencarnação. Então, o nosso parágrafo hoje começa assim, é o seguinte, ou seja, 1, 2, 3, 4 parágrafos, do item 5. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque toca nas fibras mais sensíveis do homem. Quais são as fibras mais sensíveis nossas, do ser humano? As fibras da felicidade, mesmo a felicidade aqui neste mundo físico. Aí está a causa da sua propagação. Por quê? Porque nós vislumbramos como o resultado de todo o nosso trabalho no bem vai nos levar a essa plenitude,
a essa felicidade mais completa, né? Porque a felicidade aqui no plano da matéria é muito rudimentar ainda, se podemos dizer. Então, aí está a causa da propagação. Ela cria um interesse, a doutrina, por quê? Porque promove a felicidade da criatura humana. O segredo da força do espiritismo que o fará triunfar. Sim, porque mostra, enfim, o nosso objetivo para o alto, para a frente, de progresso. Esse progresso que vai nos levar ao reino de Deus, que é um reino de plenitude e paz. Enquanto aguarda que a sua influência se estenda sobre as massas, o Espiritismo já torna felizes os que o compreendem. Então, mesmo que o mundo inteiro ainda não conheça, já aqueles que buscam o Espiritismo, que buscam estudar e compreendê-lo, já são beneficiados com isso. Por quê? Porque é o fortalecimento da fé que é raciocinada, é sabermos que não estamos sós, o nosso propósito diante do futuro, o propósito das dores do presente. Tudo isso fica explicado e nós nos sentimos melhores, não é? Não nos sentimos nem desvalidos, nem esquecidos da misericórdia divina. Mesmo, sim, mesmo os que não tenham presenciado qualquer fenômeno, né, mediúnico, nada disso, dizem, fora desses fenômenos, fora dos fenômenos perceptíveis pelos nossos sentidos físicos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra doutrina me havia explicado. Nela, na doutrina espírita, encontro tão somente pelo raciocínio uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela, a doutrina espírita, me dá calma, firmeza, me dá confiança e me livra do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Então, vi um fenômeno, eu vi um espírito falar para um médium e eu não vi, é totalmente secundário. Por quê? Porque nós estamos entrando em contato com um conteúdo que é altamente pacificador dos nossos corações, fortalecedor do nosso bom ânimo, da nossa coragem, da nossa perseverança, da nossa fé. Continua Kardec dizendo: todos vós que atacais o Espiritismo, quereis um meio mais eficaz de combatê-lo? Aqui o tendes. Substituí o Espiritismo por alguma coisa melhor. Indicai uma solução mais filosófica para todas as questões que o Espiritismo resolve. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance dessa palavra, certeza, porque o homem só aceita como certo o que parece lógico. Se não parecer lógico, se a razão não conseguir aceitar, não faz sentido, como é que ele vai seguir aquilo? Não é? Então ele diz: quer combater o espiritismo? Muito simples, arranje uma doutrina melhor. Continua Kardec dizendo-nos: não vos contenteis em dizer que isto não existe, pois é muito fácil negar. Provai, não por negação. Não existe. Bobagem, misticismo.
fanatismo. Então, isso não prova nada, são só palavras. Provai, não por negação, mas por fatos, que isso não é real, que nunca o foi e não pode ser real. Se não for, dizei o que ele seria. Difícil de enxergar. Se não for, dizei o que o seria em seu lugar. Não é? Vamos ser francos, não é? Provai, finalmente, que as consequências do espiritismo não tornam melhores os homens e, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Então, provai que as consequências do espiritismo não tornam melhores os homens. Então, provai. Como? Claro que tornam. Não é? As consequências do espiritismo é o quê? São as bênçãos que recebemos pelo bem que praticamos, porque o espiritismo fala da importância de fazermos o bem, de seguirmos as leis de Deus, de fazermos e encontrarmos em nós, fazermos brotar o reino de Deus. Então, provai que ele não torna os homens melhores. E, portanto, também não nos torna mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de atacar o espiritismo, não antes. E, para o último parágrafo, diz-nos Kardec: o espiritismo é forte porque se apoia sobre as próprias bases da religião. O espiritismo é forte porque se apoia nas bases da religião, se apoia na fé em Deus. O primeiro princípio básico da doutrina espírita é a existência de Deus. O primeiro princípio básico da doutrina espírita. Então, o espiritismo é forte porque se apoia sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. O espiritismo é forte, sobretudo, porque mostra essas penas e recompensas como consequências naturais, como vimos muito bem nos 2 capítulos da quarta parte. Não é? A quarta parte que fala de esperanças e consolações. Consequências naturais. Essas penas e recompensas são apenas consequências naturais da vida terrestre. E também porque no quadro que apresenta do futuro, o Espiritismo apresenta um quadro do futuro que é proporcional à qualidade das escolhas que fazemos aqui na nossa encarnação. Nada há que a razão mais exigente possa recusar. Então, em tudo que é trazido pelo Espiritismo, está ali o bom senso, a lógica. Então, a razão não vai recusar, não é? Porque faz sentido. Vós, cuja doutrina consiste na negação do futuro, que são os materialistas, não é? Ah, morreu, acabou, não tem futuro. Que compensação ofereceis aos sofrimentos desse mundo? Enquanto vos apoiais na incredulidade, enquanto vos apoiais na incredulidade, o Espiritismo se apoia na confiança em Deus. Qual será mais forte, não é? Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança e à verdadeira fraternidade, o Espiritismo convida, vós, os materialistas,
lhe ofereceis ao ser humano o nada, por perspectiva, ou seja, o que é à frente? Nada. Depois da desencarnação, nada. E o egoísmo por consolação, ou seja, é cada um por si, porque não adianta fazer o bem a ninguém, porque isso não vai trazer nada de bom no futuro, até porque o futuro não existe, é nada. E ele termina dizendo: o Espiritismo prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que o homem vacile entre essas duas doutrinas? Fica fácil de escolher, não é? Muito bem, e terminamos aqui o item 5 da conclusão. Amanhã daremos continuidade. Aqui é o nosso estudo, projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.